Olá, queridos. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Este amigo que vos fala é o pastor Sérgio Santos, com o nosso canal A Luz das Escrituras. E nós estamos aqui de volta com uma das nossas aulas do curso básico de teologia pelo IBADEP. E desta feita, a nossa disciplina hoje, ela fala sobre profetas menores. Embora muitos cristãos nos dias de hoje leem a Bíblia, poucos examinam acerca ou sobre os profetas menores. Mas as Escrituras, a palavra de Deus, ela nos dá embasamento, ou seja, ela registra, E o fato de muitos lerem muito poucos os registros dos profetas menores, quem sabe, e uma delas tem sido pelo fato de que esses livros, eles caracterizem um pouco de complexidade, E isso pelo fato desses grupos de livros, que chamamos profetas menores, façam parte ou se misturem, a alguns reis e profetas do Antigo Testamento. E nesse sentido, olhando por esse pressuposto, nós vamos perceber que o reino de Israel estava dividido e alguns desses profetas eram contemporâneos, ou seja, viveram na mesma época, no mesmo tempo. E muitos deles exerciam seu ministério profético tanto para o reino de Judá, quanto também para o reino do sul. A princípio, os profetas menores são os últimos livros do Antigo Testamento. Olhando por esse ângulo, nós temos os últimos livros do Antigo Testamento, que são os profetas menores, correspondendo a 12 livros proféticos da Antiga Aliança. Antes de nós descrevermos a respeito dos 12 livros, vale salientar, vale observar que a questão histórica, observar a questão histórica é muito importante, vivida por Israel nesse tempo, e compreender o ambiente histórico da nação, de Israel, compreender a situação política, religiosa, moral em que os dois reinos se encontravam é algo indispensável para a compreensão desses 12 livros chamados profetas menores. Com respeito à divisão, nós temos o reino do norte, conhecido como reino de Israel, e que teve por capital Samaria. Por outro lado, o reino do sul, Judá, na sua divisão, e teve como capital Jerusalém. E para nós compreendermos melhor essa divisão entre os dois reinos, que é o reino do norte, o reino de Israel, e o reino do sul, o reino de Judá, para nós termos uma compreensão melhor da divisão dos dois reinos, nós daremos uma recapitulada, no período da monarquia entre o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul, que reinou durante um período de 40 anos. Logo depois, quem assumiu foi o rei Davi. Depois que o rei Davi assume também, lembrando que o rei Davi, tanto quanto o rei Saul,
reinou um período de 40 anos sobre Israel. E depois quem assumiu foi o rei Salomão. Logo depois do rei Salomão, no reinado de Saul até o reinado de Salomão, para nós entendermos, as 12 tribos permaneciam unidas, né? Até o reinado de Salomão, as 12 tribos permaneciam unidas, unificadas, vamos dizer assim. Com todas as clãs, não havia ainda se dividido. No entanto, depois do reinado de Salomão, quem vai assumir o trono do reino agora é Roboão, filho de Salomão, que a nação de Israel, nesse período, ela passa a ser dividida em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul, como nós já falamos aqui e apresentamos a você. Nesse caso, nós temos aí o reino dividido. Roboão, que é o filho de Salomão, ele reina sobre 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. As 10 outras tribos que ficaram do reino do norte foi governada pelo rei Jeroboão. Assim a nação de Israel ficou dividida em 2 reinos. Primeiro, nós temos aí o reino do norte, que é Israel, tem por capital Samaria. E nós temos o reino do sul, que é Judá, que tem por capital Jerusalém. E é durante esse período de divisão entre os 2 reinos, né? O reino do norte e o reino do sul, é nesse período que surge aí os profetas que vão exercer o ministério, né? No caso, os profetas, não só os maiores, mas os profetas menores também. Só que aqui nós estamos tratando dos profetas menores. É nesse período de divisão, né? Tendo como pressuposto o reinado de Roboão, foi período onde as 12 tribos, ou melhor, exatamente as 12 tribos se dividiram, 10 que ficaram com o rei Jeroboão e 2 que ficaram com Roboão. Então, tribo do norte, Israel, e tribo do sul, Judá. Foi nesse período onde os profetas surgiram e que vão ser boca de Deus tanto para o reino do norte como para o reino do sul. E, é claro, o propósito é justamente para trazer uma palavra de consolo, de exortação, de esperança e de edificação, tanto para os 2 reinos como também para os reis. E dos propósitos maiores de Deus levantar os profetas era exatamente para trazer a nação e os reis, né, com seus respectivos reis, ao arrependimento. Então, nesse período, os livros proféticos do Antigo Testamento, eles estão divididos em 2 grupos de livros, tendo assim essa compreensão acerca dos livros, dos profetas maiores e os profetas menores. Esses 2 termos, maiores ou menores, para compreendermos melhor, não tem nada a ver com a estatura dos profetas, tá? Não tem nada a ver com a qualidade, ou melhor, a grandeza de um e a inferioridade do outro. Não, senhor. Esses 2 termos diz respeito ao conteúdo. Profeta maior e profeta menor fala do conteúdo dos seus escritos. Então, os profetas
ou maiores ou menores, não diz respeito à sua importância ou qualidade, ok? Dos seus escritos. Cada um desses profetas foram inspirados por Deus durante os reinados de Israel, tanto quanto o reinado de Judá. O que nós precisamos entender é que os profetas menores da Bíblia, na Bíblia hebraica, são conhecidos como os 12, ou o livro dos 12. Isso na Bíblia dos judeus, na Bíblia hebraica. Na nossa Bíblia cristã, que nós temos 66 livros, é composta por 66 livros, junto tanto o Antigo, 39, como o Novo, 27 livros. Então, na nossa Bíblia, os profetas menores correspondem aos últimos livros do Antigo Testamento, ok? Então, temos o livro, a princípio, do profeta Oséias, com 14 capítulos. Depois nós temos aí o livro, fazendo assim uma sistemática, né? Elaborando de forma sistemática o conteúdo de cada profeta menor. O livro de Oséias, profeta menor, nós temos 14 capítulos. O livro do profeta menor Joel, nós temos aí 3 capítulos. Amós, 9 capítulos. Obadias, 1 capítulo. Jonas, 4 capítulos. Nós temos aí Miqueias, com 7 capítulos. E nós temos Naum, com 3 capítulos. Sofonias, 3 capítulos. Ageu, 2 capítulos. Zacarias, 14 capítulos. E o último livro do Antigo Testamento, ou chamamos de profetas menores, 4 capítulos, ok? Então, conhecendo assim um pouco do conteúdo dos profetas menores, agora nós vamos colocar em um gráfico, ou seja, nós vamos trabalhar e conhecer o contexto histórico de cada um deles. Lembrando que essa ordem que nós estaremos trabalhando aqui, embora o nosso livro esteja nos dando uma outra posição, que são os primeiros profetas Oséias, Joel e Amós, no primeiro capítulo. No segundo capítulo, estamos abordando no nosso livro, ok? Você que tem um livro, estamos abordando no segundo capítulo o profeta Obadias e Jonas, o ministério dos dois. No terceiro capítulo, estamos abordando Miqueias e Naum. No quarto capítulo, estamos abordando Abacuque, Sofonias e Ageu. E o último capítulo, que é o 5, nós estamos abordando Zacarias e Malaquias. Só que essa ordem que eu estarei trabalhando aqui, ela vai trazer consigo uma ordem cronológica, ok? Ou seja, nós estaremos apresentando a você a partir dos profetas mais antigos até os profetas mais jovens ou mais novos, né? Os profetas que vieram já no final do quarto século, vamos assim dizer, né? Podemos dizer assim, no final já do Antigo Testamento, dos profetas menores, ok? Então estaremos trazendo aqui de forma cronológica a ordem desses profetas. Lembrando que as datas correspondentes vai variar de acordo com a fonte histórica que você pode estar estudando, ou que o livro pode estar apresentando, ok? Então, o primeiro profeta, né, que nós estamos abordando aqui de forma na ordem cronológica é o profeta Joel. Então,
Para algumas pessoas, o profeta, ou para alguns historiadores, o profeta exercia o seu ministério, ou exerceu o seu ministério no reinado de Joás, lá pelos meados do ano 837 a 782 antes de Cristo, ok? Essa observação é importante. E o livro fala de uma grande crise que vivia sobre o reino de Judá. Lembrando que o profeta Joel foi um profeta que foi levantado por Deus para pregoar o reino do sul, que é o reino de Judá. E previa uma grande crise. Estava prevendo nas suas profecias uma grande crise que viria sobre o reino do sul, que é o reino de Judá. Prediz que o profeta Joel também vai predizer nas suas profecias que viria o grande dia do Senhor e viria de maneira angustiante. O livro ele vai encerrar prevendo uma grande tribulação, não é? Mas também prevendo grande abundância e, inclusive, vai predizer o derramamento do Espírito Santo, de maneira que o apóstolo Pedro, nos seus escritos históricos, né, ele vai fazer menção sobre o derramamento do Espírito Santo, lá no capítulo 3, capítulo 2, quando ele vai pregar depois do Pentecostes. Ele faz referência à profecia do livro. E o livro encerra com as predições sobre o juízo de Deus, sobre as nações, mas também a salvação de Israel. O segundo profeta que nós vamos falar na ordem cronológica é o profeta Jonas. O profeta Jonas exerceu seu ministério durante o reinado de Jeroboão II, entre o período de 793 ao período de 753 antes de Cristo, ok? O livro começa com Jonas negando ir a Nínive, ou seja, não atendendo o chamado de Deus, que vai para Tarsis. E o próprio livro vai narrar a história de Jonas no ventre do grande peixe, que é um acontecimento, um fenômeno, não é? De um grande milagre. Só Deus poderia fazer algo do tipo, de maneira que Jonas não morreu, né? Ele passou 3 dias no ventre do grande peixe. Mas o livro também vai falar sobre a pregação que Deus ordena a Jonas para levar à cidade de Nínive, e o descontentamento de Jonas, o profeta, e as palavras no final do Senhor acerca do profeta Jonas, dizendo, não é, que se ele poupou uma figueira, por que não pouparia uma nação inteira, né? Então, tendo assim essa síntese breve sobre o livro de Jonas, o segundo profeta ou livro na ordem cronológica, vemos aí o terceiro livro profético, que é Amós. Também exerceu seu ministério durante o reinado de Jeroboão II, rei de Judá. E Amós e Jonas foram também contemporâneos, né? E viveram na mesma época do período do seu ministério. O ministério de Amós foi entre o período de 765 a 754 a.C. O seu livro ele vai denunciar a maldade de Israel e as predições de juízo que viria sobre o reinado de Israel. O livro de Amós ele vai trazer 5 visões
Amós é um profeta de visão. Deus vai trazer a ele, nas suas profecias, 5 visões. A primeira visão que Amós tem é a visão do gafanhoto. A segunda visão é a visão do fogo que consumiria a terra. A terceira visão é a visão do prumo. A quarta visão é a visão do cesto de frutas. A quinta visão seria a visão da destruição do altar. E o livro encerra com a promessa de que Deus levantaria a tenda de Davi e Deus removeria o cativeiro de Judá. Ok? Então, nós temos aí como quarto profeta menor Obadias. E Obadias, ou melhor, correção, nós temos como quarta profeta menor, na ordem cronológica, Oséias. Oséias, seu ministério teve um período de 758 a 725 a.C., que corresponde ao reinado dos seguintes reis. Jeroboão II, são os reis que o profeta Amós, que profetiza, né? Ele vai estar profetizando para o período do rei Jeroboão II, no período do rei Zacarias, Salum, Manaás, ou melhor, Manaém e Pecaías, né? Peca e Oséias. Então, esses foram os últimos reis do Reino do Norte, entendendo que Osés é levantado por Deus para pregoar para o Reino do Norte, ok? O Reino de Israel. O livro de Osés traz uma polêmica entre os historiadores e intérprete das Escrituras, ou podemos dizer, do livro de Oséias. A polêmica, ela se dá pelo fato de Deus pedir para o profeta Oséias se casar com uma prostituta, cujo nome era Gomer, ou Gomer. Alguns acreditam que o casamento foi simbólico, outros afirmam que foi literal. O fato é que o livro denuncia a prostituição de Israel. Então Deus usa a figura de um casamento misto, especialmente de uma prostituta com profeta. O profeta Osés é uma representação do ser de Deus e a prostituta uma representação e figura de Israel. Então, esse livro denuncia a prostituição de Israel e esse ato revelava o estado deplorável de Israel. Nesse caso, né, é um caso específico, o juízo seria iminente e o profeta traz uma palavra não só de repreensão, mas uma palavra de arrependimento. No final do livro do profeta Osés, né, já no final do seu livro, ele vai trazer uma palavra no capítulo 14 e versículo 4. O Senhor vai dizer: eu sararei a perversão voluntariamente, o amarei. O Senhor diz: eu sararei a sua perversão, se dirigindo ao povo de Israel, e voluntariamente o amarei, porque a minha ira se apartou dele. Então, essa é a conclusão do livro do profeta Oséias. O quinto profeta, cronologicamente falando, vem ser Miqueias, que vai exercer seu ministério no período de 738 ao período de 698 a.C. Enquanto os profetas Amós e Jonas e Oséias profetizaram para ou em Israel,
Miqueias profetizou para o reino do sul, ou seja, para Judá. Porém, no entanto, as palavras do profeta Miqueias são dirigidas para Israel também, quanto para Judá. Ele profetiza tanto para o reino do norte, quanto para o reino do sul. Ambos, tanto Israel e Judá, se distanciaram do Senhor. E o livro do profeta Miqueias, né, ele vai trazer algumas predições, 3 predições. A primeira vai falar sobre a denúncia, vai denunciar o pecado tanto do reino do norte quanto do reino do sul. A segunda predição, profecia, fala sobre as ameaças do juízo. E a terceira vai falar sobre uma promessa de Deus. Então, dentre as promessas de Deus, do livro de Miqueias, há uma que merece a nossa atenção. Está em Miqueias capítulo 5, versículo 2, onde o Senhor vai dizer através do profeta: Tu, Belém, Efrata, posto que és a menor entre as milhares de Judá, de ti sairá o Senhor de Israel. E o profeta continua dizendo: cujas saídas são desde os tempos antigos, remotos, desde os dias da eternidade. Então essa é a palavra final do profeta. E fazendo aqui uma observação, você vai notar que sempre Deus no final, através dos seus profetas, vai trazer uma palavra de arrependimento, mas também de consolo, uma palavra de esperança para o seu povo. O 6º profeta na ordem cronológica vem ser o profeta Naum, profeta menor, que vai do período 658 a 615 a.C., durante o reinado de Manassés, Amon e o rei Josias. Todos esses reis foram reis de Judá. Significa dizer que o profeta Naum profetizou para a nação do reino do sul, o reino de Judá. As predições dos profetas, ou as profecias dos profetas, são dirigidas a Nínive, a mesma cidade que foi visitada pelo profeta Jonas. Sendo que a pregação do profeta Jonas, ela teve bom resultado. Por quê? Porque o povo se arrependeu, ou seja, teve arrependimento. Já o profeta Naum, não houve arrependimento, não houve o resultado esperado. Nós temos aí o 7º profeta na ordem cronológica, profeta menor, que é o profeta Sofonias, que exerceu seu ministério entre o período de 640 a 626 a.C. Durante o período, ou durante o reinado de Amon, o rei Amon, e o rei Josias, reis de Judá. Então, nós temos aí como ponto central da mensagem do profeta Sofonias a mensagem do dia do Senhor. Essa é a mensagem central do profeta Sofonias, ok? Muito bem. O ponto central de sua mensagem está numa referência do capítulo 1 ao versículo 15, que vai dizer: será de angústia, será de indignação, de ânsia, será um período de alvoroço, será um período de desolação, dia de escuridão, dias de densas nuvens, dias de densas trevas. O livro se encerra com predições para as nações e para Jerusalém, ou seja, para o reino de Judá. E fala do castigo que viria. É óbvio que também vai falar sobre
a salvação que viria da parte do Senhor. Então, e do cumprimento, né? Lembrando que vai falar da salvação do Senhor que viria e do cumprimento dessa promessa de salvação, que traria grande alegria para todo o povo. Então, em Sofonias, no capítulo 3 e versículo 14, nós vamos ver a seguinte profecia, que diz: canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, e regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Assim termina, não é, as profecias do profeta Sofonias. O oitavo profeta menor na ordem cronológica vem ser o profeta Abacuque. Abacuque vai exercer seu ministério, que se deu entre os anos de 608 a 598 a.C. Então, ele profetiza entre os reinados dos reis Jeoaquim e Joaquim, reis de Judá. E inicia com o reinado, ou melhor, as suas profecias iniciada predizendo que Deus levantaria os caldeus para trazer ao reinado de Judá um castigo. Ou seja, a partir dessa profecia, a partir desse juízo que Deus levantaria os caldeus para trazer juízo ao reino de Judá, vai surgir aí um período histórico muito importante que vale a pena destacar, que é o período do cativeiro babilônico, não é? Chamado cativeiro babilônico. Após isso, Abacuque ele vai questionar a Deus como é que pode prevalecer o ímpio sobre o justo. Até que Abacuque, o profeta, quando está orando a Deus, ele entende que todo esse trabalhar de Deus é para restaurar o seu povo. E ele vai afirmar a seguinte expressão: todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. O nono profeta na ordem cronológica seria agora o profeta Obadias, que reinou durante o período de 590 a.C., no reinado do rei Zedequias, também rei de Judá. E Obadias, o profeta menor, ele vai fazer predições contra o reino de Edom, porque nos tempos atrás usaram de violência contra o povo de Israel e se alegrou com a ruína, e por conta disso viria sobre eles o grande juízo de Deus. Assim finaliza as profecias ou predições do profeta Obadias. O 10º profeta na ordem cronológica vem a ser Zacarias. Foi um profeta levantado por Deus num período histórico chamado pós-exílio ou exílico. E após o período dos 70 anos de cativeiro, o reino de Judá, como cumprimento das suas profecias, começa a regressar à sua terra. E quem os governou nessa época foi um líder chamado Zorobabel. Esse período se deu entre o ano 523 a 509 a.C. Então, o livro ele apresenta 8 visões. O livro do profeta Zacarias vai apresentar 8 visões. A primeira visão que o profeta tem acerca do reino de Judá é a visão dos cavalos.
A segunda visão é a visão dos 4 chifres e dos 4 anciãos. É claro que isso são figuras de linguagem, porque cada um deles tem uma mensagem específica para o povo. A terceira visão é a visão do homem que tem uma corda de medir. A quarta visão é a visão do sumo sacerdote chamado Josué. A quinta visão é a visão do castiçal de ouro e das 7 lâmpadas do castiçal. A sexta visão é a visão do pergaminho que voava. A sétima visão é a visão da mulher e da vasilha. A oitava visão é a visão das 4 carruagens que o profeta vê numa visão profética. Terminando assim o livro e as profecias de Zacarias, nós temos aí o 11º profeta menor na ordem cronológica, que vem a ser o profeta Ageu. Seu ministério é exercido durante o reinado de Zorobabel, por volta do ano de 520 a.C. O seu conteúdo, ele vai trazer o retorno do cativeiro babilônico e a reconstrução do templo de Jerusalém, pois o povo que voltou do cativeiro disseram que ainda não era tempo para reconstruir o templo do Senhor. E é nesse período onde o povo tem essa ideia que Deus levanta o profeta repreendendo o povo. Lá no capítulo 1 e versículo 4, o Senhor vai dizer: acaso é tempo de cuidar das vossas casas, enquanto a minha casa está em ruínas? E o povo arrependido, eles vão agora reconstruir o templo em Jerusalém. Lembrando que esse templo, que foi reconstruído no período do profeta Ageu, é o segundo templo construído pelos judeus, ok? Nós temos aí agora o profeta, ou 12º profeta, ou o último dos profetas menores na ordem cronológica, que podemos chamar o último profeta do Antigo Testamento, que profetizou no período de Zorobabel, também período de 465 anos antes de Cristo. O livro vai apresentar uma incoerência de identidade do povo, o povo judeu, e o povo, claro, que Deus preparou e que trouxe de volta à sua terra. Então o livro traz predições, como por exemplo, a ingratidão e o formalismo religioso do povo, o casamento misto, não é? E a prática do divórcio. O livro vai encerrar com o anúncio de um anjo que prepararia o caminho do Senhor. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, nós temos a seguinte expressão, dizendo que o Senhor viria convertendo os corações dos filhos e os corações dos pais ao Senhor. Assim encerra esse livro dos profetas menores, ok? Lembrando que o que eu apresentei aqui a você está numa ordem cronológica, ok? Não como está a ordem que nos apresenta os livros do Antigo Testamento na Bíblia cristã. Essa ordem aqui é a ordem cronológica. Foi o período que iniciou dos profetas mais antigos para os profetas mais jovens. Que Deus abençoe, que você possa ter compreendido, é claro, uma alusão assim, superficial, mas muito básica para a compreensão dos livros dos profetas menores. Um grande abraço e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.